Bem, agora nós vamos utilizar os estudos de teoria da literatura e os estudos da linguagem para também analisar outras áreas do conhecimento, né? Uma das aplicações possíveis também da literatura comparada, né? Ao buscar um viés transdisciplinar. E tem um tema ao qual eu me identifico bastante, que são exatamente as figuras de retórica no discurso econômico para narrar a crise mundial de 2008. Com a crise de 2008, várias narrativas na área econômica foram traçadas no intuito de investigar o que realmente aconteceu. Ou seja, se houve uma falha de mercado, se não houve. Entretanto, essas tentativas abriram uma fenda no discurso econômico e mostraram algumas fragilidades. Uma delas, a sua construção retórica. Muitos imaginavam que as figuras de linguagem dentro do discurso econômico serviria como um transporte, como uma possível tradução para uma linguagem mais padrão, uma forma de fazer com que conceitos complexos dentro da área da economia pudessem ser observados pela linguagem padrão. Entretanto, temos que ver que muitas dessas figuras de linguagem, não só com a crise de 2008, mas há tempos, habitam os discursos na área econômica, não de modo a converter uma tradutibilidade para a linguagem comum, mas como eixo central que faz com que o conhecimento na área econômica e a organização do saber possam realmente se efetivar. Por exemplo, Henry Paulson, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, em 2008, em meio à crise, ele substituiu a alegoria do efeito dominó pela alegoria do efeito pipoca para falar dessa crise de 2008. Na alegoria do efeito dominó, nós tínhamos aí um reforço às investigações sobre quais unidades financeiras proporcionaram o início de toques que promoveram essas quedas em sequência. Então, se você tem a imagem de um dominó, quem deu o primeiro toque fez com que derrubasse todas as outras peças. Essa ideia do efeito dominó, portanto, buscaria uma causa em sua origem para tantas quedas sequenciais dos mercados. Quando Henry Paulson ele substitui o efeito dominó pelo efeito pipoca, ele acaba por pulverizar tal investigação da responsabilidade da crise quando reforça a mutualidade sistêmica das unidades econômicas. Em verdade, ele enfatiza o grau de interligação, de internacionalização e a atmosfera que conjuntamente interfere nas unidades financeiras. Então, a alegoria do efeito pipoca, na verdade, não busca uma origem para a crise, mas percebe um ambiente em que o contágio de uma promove a explosão das demais. Se a gente for observar, atentando exatamente para essa figura de retórica,
essa figura de linguagem. A figura de retórica, né, nesse caso, muito além de servir como um mecanismo de tradução do discurso econômico para a norma padrão da língua, indica uma especificidade de raciocínio que transfere as interpretações demarcadas de intenções ou de posições socioculturais acerca dos fenômenos econômicos para uma imagem de forte representação que muitas vezes escamoteia os interesses dos enunciadores. Se a gente for buscar, né, algumas figuras de linguagem que já existiram dentro do discurso econômico, né, a primeira que chega à nossa mente, a alegoria mais comentada pela história econômica, está logo no início do liberalismo, com o fundador da economia clássica, Adam Smith. A mão invisível de Adam Smith reverbera em conceitos técnicos que até hoje nomeiam o que seja a autorregulação no mercado. Ou seja, haveria uma autonomia no mercado que beneficiaria a todos dentro do seu próprio, dentro do próprio individualismo, dentro do próprio egoísmo das pessoas. O mercado faria o bem geral, né, para a sua comunidade. A mão invisível, em verdade, ela preenche uma lacuna no discurso técnico sobre a razão de independência de regulação e torna mais eficiente a linguagem figurada como elemento compositivo do discurso econômico, com forte poder de representação e também de entendimento. A partir da mão invisível, tornou-se mais fácil também simbolizar e representar a autorregulação dos mercados. A pertinência teórica, né, de utilizarmos fundamentos dos estudos literários, dos estudos da linguagem, nos estudos econômicos, contribui e busca formulações dentro dessas duas áreas. Se a gente for dar uma olhada, no primeiro plano, no plano dos estudos da linguagem, o próprio Jacobson diz que o estudo linguístico da função poética deve ultrapassar os limites da poesia. Então, desde muito cedo, né, o Jacobson, formalista russo, ele já apontava que alegoria, ironia, antítese, hipérbole, né, poderiam ser vistos em outras áreas do conhecimento e que haveria realmente uma contribuição muito grande para as outras áreas se isso também fosse percebido. O Perelman e o Titeca diz que há uma tendência a enfatizar meramente o lado estilístico, né, quando se observam as figuras de linguagem, não as concebendo como recursos a constituírem a própria argumentação. Eles dizem isso derivado da ideia de que há sempre um isolamento da figura em relação ao seu contexto. Portanto, a investigação das figuras de retórica devem atender menos às necessidades de legitimação de um modo literário que as emergências em reconhecê-las como técnicas do discurso persuasivo. Portanto, dentro dos estudos de linguagem, existe uma emergência em observar as figuras de linguagem, as figuras de retórica,
dentro de outros saberes. No segundo plano dos estudos de economia, ao notar as figuras de linguagem como técnicas de persuasão nas narrativas científicas, podem-se interpretar teorias como montagens discursivas e questionar sua legitimidade ou a sua presunção em implicar autonomia ou fundamentos inquestionáveis para as áreas do saber. Reconhecer o discurso econômico a partir dessas estratégias de persuasão desmobiliza a nocividade ou ainda a confiança de uma interpretação mais monolítica ou mais hegemônica sobre os fenômenos econômicos. Não é à toa que o Paul Krugman, ganhador do Nobel de Economia de 2008, ele vai relatar que a interpretação hegemônica sobre o conceito de eficiência dos mercados acarretou uma cegueira generalizada na maioria dos economistas a respeito da possibilidade de surgimento de uma das maiores bolhas financeiras da história, ao mesmo tempo em que tal interpretação possibilitou exponencialmente inflar essa mesma bolha. Bem, uma das narrativas científicas que chegaram para explicar, e uma das mais aceitas também, nesses primeiros anos, foram resgatadas de uma publicação feita por Nassim Nicholas Taleb no ano 2007, e cujo título seria da publicação A Lógica do Cisne Negro, e ele cria essa alegoria chamada a Alegoria dos Cisnes Negros. O que consiste essa alegoria? Bem, Taleb afirma que as previsões de larga escala, que é uma prática comum na economia, aparecem como atalhos, ou melhor, no sentido que ele traz, como trapaças. A matemática perfeita dos grafistas, em verdade, é uma distorção da economia real ou ainda uma falsificação que justifica a direção dos investimentos. Então, ela não traduz uma verdade. Na verdade, ela formata uma possibilidade de direcionar os players mais fortes, os jogadores com dinheiro maior, os tubarões. O engodo institucional da formação de previsões de larga escala desconsidera os efeitos multiplicativos não lineares, que seria baseada na complexidade de cálculos em estágios alternativos e múltiplos por cada movimento. É como se você imaginasse uma mesa de bilhar e tentasse acertar a posição da bola 7 na 14ª tacada. Uma outra coisa também é que esse engodo, das previsões de larga escala desconsidera o campo das incertezas advindas da escolha ou do impulso humanos, como fatores que são subjetivos dentro da variação. O que seria propriamente o cisne negro? O cisne negro é uma alegoria que traduz a soma de 3 características no campo da incerteza. O Taleb é um filósofo da incerteza e ele cria essa alegoria para exatamente enfrentar o campo da tanta certeza que existiu e ainda existe em muitos momentos na área econômica. Bem, o que é que o cisne negro traz? Primeiro, existe a característica da raridade. No passado, não existem dados
para a sua possibilidade. 2. No cisne negro existe uma capacidade de impactar extremamente comunidades. O inesperado na coletividade causa uma comoção que é geral, generalizável. E C. No cisne negro existe um potencial em incitar previsibilidades retrospectivas, ou seja, as narrativas dos eventos apenas se dão depois de seu acontecimento, ajustando ao sistema de previsões o que anteriormente não estava sendo narrado. Ele cria essa ideia do cisne negro, baseado num fenômeno da natureza que a cultura europeia, por exemplo, não conhecia antes de visitar a Austrália. E isso muda toda a visão de mundo, que se tinha antes. Não se concebia que os cisnes pudessem ser negros. Então, é um fenômeno raro, impacta pra caramba, a epistemologia de quem não previa tal fenômeno. E há sempre uma história para resgatar e reajustar esse inesperado dentro do sistema de previsões. A interpretação das crises econômicas recentes como cisnes negros é repleta de ambiguidades. Por um lado, o Nicholas Taleb transfere parte da responsabilidade do sistema bancário para a epistemologia moderna, odierna, que desconsidera a aleatoriedade e aposta na simplificação dos métodos de previsão. Por outro lado, por exatamente apontar o conjunto de previsões como uma falsificação matemática, Taleb fornece pistas para se conceber as fórmulas e os cálculos das previsões das instituições financeiras como estratégia para o agrupamento de capital por meio meramente da força institucional do discurso técnico, que é um ativo que agrega valores. Então, por um lado, parece que a ideia da criação do cisne negro retira um pouco da responsabilidade dos sistemas bancários, das instituições e das unidades financeiras. Mas, por outro lado, também denuncia as práticas falsificadoras delas. Ao insistir na reforma epistemológica, ao insistir que a filosofia e o saber deve acompanhar e deve considerar a variação e a incerteza, o Taleb isenta parcialmente a responsabilidade social das macro-organizações financeiras e de Estado, alterando os papéis de eficientes produtores para os de negligentes interpretadores das crises. Por outro lado, Taleb evade da ideia de controle total dos trâmites socioeconômicos, organizada por uma macroestrutura eficiente e inteligente, e ataca a desinteligência e a irrealidade desses sistemas de previsão de larga escala. Essa ambiguidade foi promovida na análise econômica por Taleb. Ela se preserva também na análise linguística. Se a gente for observar a formação da figura de linguagem, da figura de retórica no pensamento do Taleb, a gente vai ver exatamente que tanto existe um aspecto polêmico como existe um aspecto contractual. O Fiorin, ele afirma que todo discurso é uma citação de outro já existente e de que essa relação interdiscursiva se dá polêmica com conflitos ou contratual com acordos. A alegoria do cisne negro, portanto, surge polêmica, mas consolida-se contratual. Quer ver? Veja, a alegoria de Taleb
ela desmonta a alegoria da mão invisível, questiona a arrumação e a tal da autorregulação dos mercados, que organizava conceitos e práticas hegemônicos para a economia como estratégia discursiva dos grupos ideologicamente dominantes, com o intuito de promover a ideia de eficiência nos mercados. Nesse ponto em que ela descarta, ela despreza ou ela confronta, né, a alegoria da mão invisível, então a alegoria do cisne negro surge polêmica. Depois de estourada a crise de 2008, a ação de repensar uma nova forma de compreender e de analisar os mercados sobrepõe-se sobre a nomeação e a punição dos agentes financeiros que inflaram de bolhas a economia. Aí é que a alegoria do cisne negro protege os interesses dos mesmos grupos sociais que antes possuíam um entendimento da economia oposto à proposição de Taleb. Nesse ponto, ela surge contratual. Então, ela desmonta a noção de conhecimento engendrada pelo discurso de Adam Smith, mas, posteriormente, ela isenta os agentes financeiros por não responsabilizá-los, mas cobrar uma reforma da epistemologia, das formas de saber. Essa dualidade, né, ela também pode ser pensada se utilizarmos os estudos de Coates sobre a alegoria. Segundo Coates, a leitura alegórica desmascara os interesses ao reconhecer respostas armadas nas cenas de tensões sociais, denunciando-as, e incita a alteridade, promovendo uma versão alternativa que se oculta por causa da hegemonia interpretativa veiculada pelos grupos ideológicos dominantes. Então, até certo ponto, a alegoria do cisne negro era uma interpretação alternativa, incitava uma alteridade que estava alijada, que estava colocada abaixo, ocultada. A alegoria do cisne negro, nesse caso, desvela e cerca a versão da alegoria da mão invisível, comprometendo seu funcionamento ao revelar suas estratégias discursivas e seus defeitos de análise econômica. Ao mesmo tempo, essa alegoria ela realiza uma alternativa desviante e subterrânea às formações discursivas dos grupos ideológicos dominantes. Agora, quando a alegoria do cisne negro é apropriada pelos grupos dominantes com a intenção de isentar responsabilidades e dispersar a nomeação dos culpados, o seu poder de desvelar declina e o de camuflar intenções sociais eleva-se. Tem-se aí o que o Coates chama de processo de alegorização, que tem a função de disfarçar interesses. Então, nesse momento, ela acaba por cumprir aquilo que a mão de Adam Smith também já o fazia. Ao dizer que o mercado, por si só, cuidava da sua dinâmica, escondia a exploração dos grandes detentores do capital. E aqui, o cisne negro, ao se limitar apenas à reforma epistemológica, primeiro denunciou, foi polêmica, mas posteriormente isentou. E aí se torna hegemônica, se torna uma alegoria própria aos interesses das camadas mais privilegiadas. Uma outra narrativa científica que também proliferou, né,
nos campos acadêmicos para explicar a crise de 2008 foi a metonímia das unidades financeiras de Riemann-Minsky. É aí que vocês vão ver mais as falas sobre um fruto podre pode apodrecer toda a cesta, né? Os frutos podres na cesta. Há também aqui a tentativa, né, de denominar determinados ativos como ativos tóxicos que contaminam todo o ambiente, né, de financiamentos e negócios. Análise das relações financeiras, né, por meio do mecanismo diverso de previsões, isso já dizia Minsky, né, suplanta as obrigações das empresas e de seus fluxos de caixa. Na verdade, o financiamento, a capacidade de pagamento está acima do balanço, né, de caixa. Em consequência disso, né, as expectativas de lucro determinam fluxos de financiamento e o preço de mercado desses contratos de financiamento. Então, não é exatamente o que a empresa lucra, mas o que ela irá lucrar no mercado futuro. Minsky caracteriza 3 unidades financeiras. Existe o que nós chamamos de unidades hedge, que são aquelas unidades que preservam obrigações de contrato com seus próprios fluxos de caixa, portanto o financiamento é garantido com capital próprio, né? Essas são unidades seguras. Existem as unidades especulativas, que são unidades que sustentam o pagamento das dívidas dos empréstimos por meio da conta de rendimentos. Portanto, novas dívidas podem ser emitidas para a rolagem de dívidas anteriores. Então fica tudo se esperando o quanto vai lucrar para poder, né, pagar parte da dívida. E as unidades Ponzi, que são aquelas unidades que não possuem capital suficiente para pagar o principal da dívida e ainda os juros dela. E aí o que acontece com essas unidades? Ocorrerá sempre uma venda de ativos e um aumento da dívida pela retirada de mais empréstimos para pagamento de juros que comprometem os rendimentos futuros. Vocês poderiam até mesmo, né, observar essas unidades tendo, por exemplo, a cartão de crédito, né? Vamos dizer que você tem o seu financiamento de cartão, mas todo o seu financiamento de cartão pode ser pago sem nenhum prejuízo ao seu sustento da sua família, pelo seu salário. Isso seria uma unidade hedge. Vamos dizer que você pegou esse limite do cartão de crédito, mas está dependendo de um serviço aí que você vai arranjar no futuro e acha que tem como pagar isso aí, você já fez uma prática especulativa. Ou ainda você pegou um limite no cartão de crédito e você sabe que agiu por impulso, que não tem como pagar, mas vai arrastando essa dívida para que possa sobreviver, né, com esse limite estourado de financiamento. Aí você está dentro de uma unidade Ponzi. Minsky elabora 2 hipóteses sobre a instabilidade financeira que pode comprometer o capitalismo financeiro e gerar crise. A hipótese da estabilidade financeira se baseia em 2 princípios. Portanto, o primeiro princípio é: os regimentos de financiamento podem gerar instabilidade na economia. O segundo princípio é: depois de períodos de equilíbrio e prosperidade, a economia tende a transitar para relações financeiras que assumem riscos maiores e favorecem
o desequilíbrio. Portanto, o colapso financeiro de 2008 pode ser explicado como resultado da redução das unidades rede e do contágio e crescimento de unidades especulativas e Ponzi no sistema de financiamento. Veja que mais uma vez aqui ele fala que o mercado ele não inspira o equilíbrio, muito pelo contrário. O equilíbrio gera um desequilíbrio constante. Porque a partir do momento em que se assume um crédito que pega-se um financiamento e você paga, aí joga-se mais limite, joga-se mais financiamento, você pega mais e sai daquela unidade de segurança, de proteção e tende a ficar cada vez mais arriscado o seu compromisso de pagamento, do financiamento. Bem, o que é que isso tem a ver com a figura de linguagem? O que é que isso tem a ver com a prática de descoberta das figuras de retórica dentro do discurso econômico? Bem, inicialmente, o recurso da metonímia serve para explicar como partes ou unidades que sugerem riscos aos empréstimos elevam-se a tal ponto que acabam por abarcar a própria proteção do sistema financeiro. Posteriormente, nota-se que Minsky desloca as titulações dadas às unidades financeiras, como hedges especulativas ou Ponzi, para os próprios regimes de empréstimos. Aqui, o uso da metonímia faz deslizar na ordem das finanças a classificação das unidades para as transações, gerando uma atividade linguística que permite conceituar diferentes formas de financiamento. Então, a metonímia, como um deslize semântico aqui, deixa de caracterizar a unidade e passa a caracterizar agora a transação. Bem, conforme os estudos de linguagem, tentando-se a Lakoff e Johnson sobre a metonímia, nota-se que essa função referencial, que permite o uso de uma entidade para a representação de outra, não ocorre aleatoriamente, mas como um conceito sistemático. Ao se entender a metonímia como deslocamento de referência, cujo efeito é produzido por sua direção, presume-se, como comenta a Silvia Regina Pinto, que a sucessão de deslocamentos pode imprimir uma visão particularizada da realidade, ou ainda deformada da realidade, concebendo que o contágio metonímico nos regimes de financiamento aponta para um desvio de referência e para uma apresentação singular da realidade econômica que deforma a análise financeira, é possível argumentar que o sentido negativo atribuído às titulações de especulativas ou de Ponzi às unidades financeiras, quando tais titulações foram transladadas aos regimes de financiamento, pode aí ter se enfraquecido, ou ainda pode ter sido entendido como um conceito que define elementos necessários à área de investimento, a gerar ativos vendáveis quando misturados a outros ativos, como instrumentos de composição importantes para a multiplicação de produtos bancários. Então, observe o seguinte: quando
a caracterização de unidades como especulativas ou Ponzi se desloca para as transações, então esse efeito de sentido negativo perde um pouco a sua força, vai se enfraquecendo. E essas transações começam a ser entendidas como transações necessárias para a multiplicação de produtos bancários quando se pega uma parte desses produtos bem arriscados e mistura-se com produtos que não são tão arriscados. A ideia aqui é fazer um produto misturado, produto bancário misturado, uma dose de risco, mas que quando misturado esse risco se enfraquece. Então a ideia da transação Ponzi ou da transação especulativa, ela acaba sendo vista como um produto atraente, né, dentro da operação bancária, porque ela multiplica, quando composto a outros produtos de maior segurança, os lucros. O deslocamento, na verdade, de representação ocasiona também um desvio semântico que é nocivo, em verdade. O risco é, portanto, traduzido como investimento e é elogiado. No caso de Minsky, o recurso da metonímia condiz com seu posicionamento moderado em relação às formas de financiamento das unidades econômicas. A metonímia permite com que Minsky fale de uma parte nociva da política de empréstimos contemporânea, sem que seja feita uma crítica radical da totalidade das operações financeiras. Ou seja, para Minsky, o que deve ser combatido, né, é o alargar das unidades especulativas e Ponzi. Bem, nós vamos ter também uma outra narrativa, que é uma narrativa mais radical, que não são necessariamente filósofos nem economistas, e sim polemistas na área econômica, William Steele e Peter Joseph. Em verdade, as suas discussões elas estão muito anteriormente colocadas à crise de 2008. Mas depois que a crise estourou, esses dois polemistas foram reconhecidos dentro de grupos mais radicais de discussão econômica. Tanto Steele quanto Peter Joseph, tanto William Steele quanto Peter Joseph, partem da teoria monetarista de Milton Friedman. Lá se diz que a inflação ela é igual à emissão da moeda nos níveis acima da velocidade da circulação monetária. Então, todo o processo inflacionário ocorre por uma emissão demasiada da moeda. Tanto o Steele quanto o Joseph, eles acabaram por elevar os efeitos inflacionários a uma condição generalizável de manipulação socioeconômica da produção e distribuição de capital numa dimensão global. Então eles enxergaram que a inflação não é um defeito, mas é uma forma de manipular as pessoas por meio da economia. Bem, para que o discurso deles ganhasse efetividade, eles buscaram algumas razões tradutórias. A primeira razão tradutória é a intersemiótica, Eles apostaram não no livro, mas no vídeo e posteriormente na internet, para que houvesse uma massificação dessa análise econômica que eles defendem.
posteriormente também existe uma razão tradutória que é intralingual. Eles combatem a terminologia que é bastante restritiva e elitista na área econômica, para que outras pessoas também possam entender, né, a economia e os efeitos que essa ciência tem na vida delas. E por que a tradução de Steele e Peter Joseph é uma tradução hiperbólica? Hipérbole como figura de linguagem, né? Nós podemos dizer que, primeiro, ela vai além da teoria monetarista do Milton Friedman, né? Enquanto o Friedman enxergava a inflação como uma irregularidade, eles vão enxergar a inflação como instrumento de dominação integrada em economia. O Steele afirma que ele está ampliando a análise de Friedman. O Joseph diz que a limitação teórica do Milton Friedman, na verdade, sugere a cumplicidade desse cientista econômico com os comandos hegemônicos de manipulação e escravização contemporânea dos homens. É também considerado uma hipérbole porque a tradução da inflação, né, como instrumento manipulatório, ele desafia os contextos das comunidades linguísticas do discurso econômico, né? Não existe ninguém falando sobre isso. Em verdade, eles que vão desafiar essa prática. Bem, segundo Carrascosa, né, o conhecimento do mundo é o que torna perceptível a sua extrapolação dos limites em uma cena discursiva. Então, podemos dizer que essa extrapolação de Steele e Joseph, né, extrapola a teoria original, extrapola os contextos que não estão preparados para esse entendimento do que seja a inflação. Dentro da concepção de Friedman, a inflação deve ser vista dentro da esfera do gasto e do desperdício de recursos. Ou seja, com inflação existem depósitos que são menores, existe um desperdício de recursos porque existem reajustes de valores em meios contábeis e existe um enfraquecimento de acúmulo de capital para investimentos. A inflação torna isso tudo um desastre. Peter Joseph diz que existe, na verdade, na inflação uma tentativa de preservar e elevar o valor da dívida e dos juros de governos e de cidadãos com as corporações bancárias. Ele afirma que existe um círculo vicioso de depreciação monetária que leva à escravidão contemporânea. Então, cada vez menos o dinheiro vale, cada vez mais o dinheiro vale menos. E se o dinheiro vale menos, é necessário que exista um aporte maior de dinheiro. E havendo um aporte maior, esse dinheiro passa a se desvalorizar cada vez mais. Então esse círculo é um círculo vicioso de desvalorização, depreciação e risco também cada vez maior de perda de poder de consumo e de poder de concentração. William Steele, ele vai atacar, por exemplo, o Federal Reserve, né, que é uma instituição que detém o monopólio da emissão da moeda nos Estados Unidos. O Federal Reserve representa, na verdade, os interesses das grandes corporações bancárias, segundo Steele.
e não objetivam o cancelamento da dívida nacional dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, tem que continuamente bancar sua dívida por meio da emissão de títulos, né, que financiam a geração da moeda. Para ele, um outro defeito que ocorre, que expande cada vez mais a inflação, é a reserva fracionária bancária. Essa reserva ela eleva o suprimento bancário de moedas por meio de concessão de empréstimos a números muito acima do aporte de depósitos em bancos. Então, se o banco lhe empresta, vamos dizer, 9.000, ele só precisa ter 1.000, né? Então, essa reserva fracionária bancária faz com que novos empréstimos possam ocorrer com aportes cada vez menores e com a inflação cada vez maior. E quanto mais moeda, mais desvalorização do dinheiro e, portanto, menor poder de consumo e, portanto, mais necessário jogar no mercado mais moeda, que vai desvalorizar novamente o dinheiro em circulação. Agora, como é que as corporações bancárias elas se valem da manipulação, né, da ordem econômica? Segundo Steele, todo período de vasta concessão de crédito, tanto período de vasta concessão de moeda, né, vem seguida de abrupta contenção dessas próprias políticas de concessão. Então, isso é um movimento cíclico que causa depressão e permite grandes agrupamentos bancários apropriarem-se de recursos públicos ou privados. Então, imagine uma cena em que os bancos estão emitindo cada vez mais dinheiro e de repente eles puxam todo o crédito. Aquele que assumiu, né, o financiamento não tem com que pagar, vai ter que ceder tudo para o banco. Seria mais ou menos essa a ilustração que o Steele está tentando fazer. Nessa percepção, tanto Steele quanto Joseph vão pensar que o colapso de 2008 foi uma oportunidade de resgate de trilhões de dólares dos contribuintes estadunidenses ou de compra depreciada de negócios nos setores privados afetados pela crise. Então, grandes tubarões, na verdade, surfaram na crise. Aqueles que podiam, que estavam decretando falência, na verdade, assumiram, né, um grande aporte de dinheiro financiado pelo governo, financiado pelos seus cidadãos. Essa seria a lógica do pensamento de Steele ou Joseph. Bem, tanto Steele, né, em 96, como Joseph em 2007, né, William Steele e Peter Joseph, quando eles lançam esse argumento, ele faz um lançamento brusco, sem qualquer preparação, justificação que permitisse essa enunciação e que fosse compatível com tais contextos dentro das falas econômicas. Por isso que eles são considerados polemistas. E é daí que nasce a tal da hipérbole. A hipérbole é um efeito de exagero. Agora, a finalidade do excesso ou da desmedida que são provocados nas enunciações de Steele e Joseph pelo efeito de hipérbole, pela construção da figura de hipérbole, não é de enganar. Na concepção deles, seria de apontar para uma verdade instalada pelo próprio discurso, pelo inicialmente inacreditável ou subitamente exagerado, deve-se observar aquilo que escapa da nossa razão habitual. Isso, por exemplo, Schroeder e Manguinet já haviam dito sobre hipérbole.
A tradução hiperbólica da teoria do estoque monetário de Steele e Joseph não somente choca os contextos de discussão sobre análise econômica, como também os denuncia como cenário de cumplicidade. Bem, nós vimos aqui 3 narrativas científicas, né, de ordem econômica para explicar o colapso de 2008. Uma que utilizou alegoria, outra que utilizou metonímia e uma outra que utilizou hipérbole. Com isso nós vamos ver que as verdades, elas são instaladas pelo discurso, elas não vêm e o discurso as protege. Na verdade, o que nós chamamos de efeito de verdade é uma construção linguística. Na ordem econômica, vamos ver construções que são estratégias literárias também a construir, a edificar conceitos que são ditados por demais complexos também. O Fiorin, por exemplo, ele diz que representações ideológicas são materializadas pelo discurso. E o conhecimento, fruto de organização discursiva, compromete-se sempre com interesses sociais. O discurso de imparcialidade, por exemplo, no campo da ciência, portanto, deriva da força ideológica dos grupos dominantes. Nesse sentido, deve-se reconhecer a prática retórica como centro da produção do saber científico.